Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que horário vocês vão poder reprisar esse vídeo. Aqui é Alan Carvalho, estou coordenador do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, do Estado de São Paulo, membro da coordenação do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS também, e coordenador adjunto do Fórum de Assistência Social da cidade de São Paulo. Trabalho com formação, assessoria e capacitação em políticas públicas, em gestão, transparência, participação e controle social. Com muita alegria que a gente está aqui participando de mais esse momento do FET. Infelizmente, por motivo de contingência profissional, de um edital há algum tempo que eu participei, mas que só agora foi revelado seu resultado e tivemos que iniciar imediatamente a capacitação para candidatos ao Conselho Tutelar, é que eu estou impedido de estar presencialmente com vocês, mas quero aqui honrar, de alguma maneira, o meu compromisso, a minha contribuição na discussão, né, deste evento tão importante, mais uma vez, o Fórum Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUS de Franca, né, avante, à frente, organizando, articulando e mobilizando os trabalhadores para os processos conferenciais. Eu estou aqui para falar sobre financiamento. Nosso tempo é curto, então eu vou procurar ser o mais sintético possível. Para falar esse ano, né, em 2023, de um eixo de financiamento, nós temos que discutir minimamente, se apropriar dessa temática, que é a âncora fiscal, um mecanismo de amarração, de restrição dos gastos públicos, justamente num momento de reconstrução do nosso sistema único de assistência social, tão atacado ao longo da última gestão federal, tão destruído em muitos estados e municípios pelos mesmos motivos e nas mesmas direções, e a gente está discutindo o que parece ser um contrassenso, e é, né, arroche, né, um arroxo de gastos, uma redução de avanço de investimento, né, em políticas públicas e em políticas sociais. Mas isso é fruto, como sabemos, de um governo de coalizão que foi eleito, que não tem maioria no Congresso para governar e efetivar, né, todas as promessas de campanha e o seu programa de governo vitorioso nas urnas, que acaba tendo que negociar apoio parlamentar, e é em função disso que a gente está nessa discussão, mas o que não impede a nossa manifestação ostensiva, a nossa manifestação nos processos conferenciais contrários a este caminho. Estamos discutindo e também precisamos nos apropriar no Congresso Nacional a reforma tributária, que acaba com três dos principais recursos que financiam a Seguridade Social no nosso país, que é o PIS, COFINS e CSLL. E o que vem para o lugar? Um imposto de valor agregado, que vários setores já começam uma grita aí protestando e dizendo que vão ser sobretaxados, que vai ter aumento de impostos. E nós, trabalhadores, como estamos olhando para isso? Como devemos nos posicionar? E a progressividade dos impostos vai ter algum avanço nesse sentido, nessa direção? Vamos preparar moções de apoio nesse sentido, de sobretaxar as grandes fortunas, as heranças, os mais ricos, né? Quem tem mais paga mais. Vamos defender esses princípios. É preciso também falar da atribuição do Conselho Municipal e dos Conselhos Estaduais e Nacionais de aprovar a proposta orçamentária, que é o ponto de partida para a discussão nas casas legislativas, com os recursos necessários para a assistência social. É necessário também discutir todo o ciclo orçamentário, e não só a aprovação inicial dessa proposta, que é o ponto de partida, né? Discutir o plano plurianual, discutir a lei de diretrizes orçamentárias e também a lei orçamentária, que é a última etapa, onde os valores são definidos. Mas como são etapas sucessivas e interconectadas, se você não constrói uma proposta coerente desde a sua matriz, que é o PPA, você não consegue destinar valores lá no final para determinadas funções, para determinados serviços, para determinadas áreas de financiamento. É importante também a gente não deixar de discutir a execução desse orçamento, né? Como que se dá essa execução? Uma vez que o orçamento ele é autorizativo e não é imperativo, salvo nas emendas parlamentares, nós temos que também discutir e acompanhar dentro do Conselho, né, como vai essa execução a partir daquilo que nós acompanhamos e ajudamos a construir na aprovação. As emendas parlamentares, que eu também já mencionei, são outro foco importante da gente acompanhar, para que essas emendas não acabem substituindo e usurpando o papel do Conselho e o financiamento fundo a fundo, destinando recursos diretamente para organizações sociais que, de repente, não espelham a real necessidade das vulnerabilidades daquele território, mas que têm alguma afinidade, muitas vezes até só política,
com determinado parlamentar, o que deturpa, né, a premissa do SUAS, desse financiamento fundo a fundo, desse conselho, que é o gestor do fundo, que é o órgão deliberativo, que analisa a demanda, que tem os dados do território, que monitora a política para que ela seja, de fato, mais efetiva. Então, essas são as linhas gerais daquilo que nós temos que discutir. Quero sugerir que, como é um tema complexo e bem denso, vocês possam acompanhar no nosso canal do FET Sua São Paulo a nossa live sobre os eixos da conferência. Lá a gente tem uma exposição mais longa sobre esse eixo tão árido, tão difícil e que gera tão pouco interesse. E para fechar e para sublimar a importância desse eixo, é só lembrar que sem recurso não existe política pública possível e que se a assistência sozinha não vai resolver todos os problemas, por isso que ela traz em si o princípio da intersetorialidade, é preciso também lutar pelo fortalecimento das demais políticas públicas. Então, são essas as minhas contribuições para hoje, porque o tempo é curto. Dá um pulinho lá no canal SUAS SP, confiram a nossa live integral, e no blog do Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS também fizemos uma live recentemente com um professor da Universidade Federal de Brasília, que está muito boa, falando e destrinchando ainda mais esse tema tão difícil, mas tão essencial para nós trabalhadores. Sucesso aí na conferência, um dia de muitas reflexões, de muita produtividade, para que a gente possa construir, de fato, o SUAS que queremos. Grande abraço, saudades desse povo bom aí de Franca, assim que puder, a gente vai estar junto, quem sabe na conferência estadual. Forte abraço, juntos a gente sempre pode, muito mais.